Olá, querido aluno! Olá, querida aluna! Olha eu aqui novamente com 4 dicas sensacionais. Vamos resolver aqui 4 itens fundamentais para a sua prova. Mas eu queria te lembrar que hoje é só um esquenta. A gente está só começando, porque dia 9/7 vai ser aquele aulão maravilhoso, sensacional lá no Colégio La Salle, presencial em Brasília, com o sprint final. Nós, a equipe da Revisão PGE, estamos preparando um evento único, incrível para a sua aprovação. Beleza? Então aqui a gente está esquentando. Dia 9/7 a gente vai estar pegando fogo nessa super revisão organizada por nós. Beleza? Vamos para a nossa primeira questão? Põe na tela aí a nossa primeira questão. E antes de resolver a primeira questão, o professor Kleber Monteiro segue lá nas redes sociais. Muito importante essa interação nossa. Primeira questão diz o seguinte: são competências do COARRID coordenar as ações dos entes federados que compõem a RID, visando o desenvolvimento e a redução de suas desigualdades regionais e aprovar seu regimento interno. Galera, a primeira coisa que eu gostaria que os senhores lembrassem aqui desse assunto é o seguinte: o que é o COARRID? Professor, o que é o COARRID? Pessoal, trouxe aqui o decreto 7469 de 2011, que regulamenta o Conselho Administrativo da Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal, o COARRID. Uai, professor, então o que é o COARRID? É o Conselho Administrativo da RID. É o órgão, e eu quero que vocês lembrem dessa palavra que inclusive coloquei aqui em vermelho. Ó. É o órgão que coordena as atividades a serem desenvolvidas na RID. Então, é o órgão que vai coordenar as ações, que vai ter como objetivo organizar, gerir, administrar, coordenar as ações na RID-DF. Beleza? Então, gente, o órgão gestor. Ficou na dúvida, caiu na prova com a RID, lembre, órgão gestor. Ele que vai mandar e desmandar, administrar, gerir a RID-DF. E, claro, lembre-se que ele vai agir em articulação com quem? Com a Superintendência de Desenvolvimento do Centro-Oeste. Ambos estarão vinculados, tá? Então agora volta na questão, você já conhece o COARRID, vamos ver o que a questão diz. A questão diz: são competências da COARRID coordenar, olha a palavra-chave aqui, ó, coordenar as ações dos entes federados que compõem a RID. Pô, professor, até aí tá certo, até aqui tá sensacional. Visando ao desenvolvimento e a redução de suas desigualdades regionais e aprovar o regimento interno. Galera, o primeiro item tá o quê? Claramente certo. Esse é o objetivo, essa é a função da COARRID, do Conselho Administrativo da Região Integrada. Show? Fácil? Mole, professor? Então vamos para a segunda questão, também falando sobre RID-DF. A RID-DF tem um grande polo industrial nacional, que se localiza no município de Anápolis, no estado de Goiás. Pessoal, vamos destacar aqui, ó, município de Anápolis. E antes de aprofundar sobre isso, vamos lembrar quem que compõe a RID? A RID vai ser formada pelo Distrito Federal, e aí as 33 RAs que compõem o Distrito Federal. A RID vai ser formada, além do DF, pelos municípios goianos. Quantos municípios goianos? 29 municípios goianos. E a RID vai ser formada por município... Eita, professor, esse M ficou horroroso. Eu sei, meu caro aluno, deixa eu arrumar aqui para você. E por municípios mineiros. Quantos municípios mineiros, professor? 4 municípios mineiros. Preciso memorizar todos, professor? Não, já falei na aula, vou repetir agora. Sugiro que memorize apenas os mineiros, com aquele velho mnemônico que ajuda bastante, né? Denominado como Cuba, Cabeceira Grande, Unai, Buritis e Aninos. Os mineiros são bacanas. E os goianos? Não, os goianos não têm necessidade, tá? Quem é de Brasília vai saber boa parte dos goianos por vivência. Quem não é, sugiro que memorize apenas os 12 que formam a AMB, a Área Metropolitana de Brasília. Agora põe aí na questão, olha só. Ele fala o seguinte, que a RID tem um polo industrial chamado Anápolis, a cidade de Anápolis. E nós sabemos que Anápolis é um polo nacional. Anápolis tem indústrias químicas, farmacêuticas, presença de portos secos. Então, Anápolis é um polo.
Mas Anápolis faz parte de Brasília? Lembrem-se que um dos motivos para fazer parte da RID-DF, uma das justificativas para englobar a RID, é ter uma dependência em relação a quem? A Brasília. E Anápolis não tem. Por mais que esteja até próximo de Brasília, em torno de 200 quilômetros, está até próximo de Brasília, mas não tem essa dependência de Brasília. E se houvesse dependência, com certeza, Anápolis teria uma dependência de quem? De Goiânia e não de Brasília, porque de Anápolis para Goiânia são em torno de 50 quilômetros e Goiânia é uma metrópole. Então, com certeza, a dependência seria de Goiânia e não de Brasília. Logo, contudo, posso afirmar que o item está o quê, galera? O item está claramente errado. O item está claramente errado. Por que, professor, que o item está errado? Não é um polo pertencente à RID, é um polo industrial, mas não pertencente à RID no município de Anápolis. Vamos para a parte de hidrografia? Vamos mudar um pouquinho o assunto? Vamos falar sobre abastecimento hídrico do Distrito Federal? Olha a questão de número 3. O abastecimento hídrico da população do DF destaca-se no fornecimento de 2 grandes reservatórios, Descoberto e Santa Maria. Pessoal, algumas palavras importantes que eu gostaria que os senhores levassem é o seguinte: quando o assunto for abastecimento, o Distrito Federal ele é abastecido basicamente por reservatórios. Quais são esses reservatórios? Descoberto e Santa Maria. Pô, professor, então o senhor já deu a resposta. Já dei a resposta. Então o item está o quê? Tá certo. O item está certo. Só que tem algumas informações a mais que eu quero que vocês levem. Primeiro, o Descoberto, ele abastece aproximadamente 60% da população do DF e ele faz parte da bacia hidrográfica. Qual bacia hidrográfica? Aí fica fácil, que é o próprio nome do reservatório, bacia do Descoberto. E Santa Maria, professor? Santa Maria, ele abastece aproximadamente 30% da população do DF. Então, olha só, os dois juntos é 90%, quase a totalidade. Santa Maria, 30% da população DF e faz parte da bacia do Paranoá. Galera, muita atenção aqui, por quê? Porque se cair na prova que o Paranoá, a bacia do Paranoá abastece 30%, tá certo. Porque a Santa Maria está dentro da bacia do Paranoá. Ela faz parte da bacia do Paranoá. Beleza? Então, esses 2 pontos aqui, extremamente corretos e fáceis, né? Ficou tranquilo entender, então, que o principal reservatório está na bacia do Descoberto, que é o reservatório do Descoberto, 60% da população distrital, e 30% vem do reservatório de Santa Maria, que se localiza na bacia hidrográfica do Paranoá. Beleza? Tranquilo, item certo. Eu trouxe até uma imagem ilustrativa aqui para você ter uma noção espacial. Em vermelho, a bacia do Descoberto abrange ali as RAs que tem um maior contingente de pessoas. Então, Ceilândia, Samambaia, Taguatinga. E a de Santa Maria abrange uma área central, obviamente uma área maior, mas apenas 30%. Por quê? Por mais que a área de abrangência seja maior, o número de pessoas atingidas é menor, beleza? Próxima questão, questão número 4, falar um pouquinho sobre relevo, assunto muito importante para a sua avaliação. Ela diz o seguinte: a altitude do Distrito Federal varia entre 750 metros e 1.350 metros aproximadamente. As cotas mais elevadas, acima de 1.200 metros, estão localizadas na maior parte do território distrital, ocupando uma extensa área contínua. Vamos destacar algumas palavras aqui. Primeira variação, ele vai usar aqui, ó, variação de 750 a 1.350 metros. Professor, essa informação está certa? Essa informação está certa, tá, gente? Essa informação está coerente. E ele continua falando o quê? As cotas mais elevadas, acima de 1.200 metros, estão localizadas na maior parte do território distrital, ocupando uma extensa área contínua. Pessoal, eu trouxe um trecho para vocês aqui do Atlas Geográfico do Distrito Federal de 2020 e que ele vai confirmar essa questão. Olha só. A altitude do DF varia de 750 a 1.350 metros, como nós já vimos. As altitudes entre 1.000
e 1.200 metros são predominantes. São predominantes. Ou seja, o que a questão diz? Que acima de 1.200 metros está na maior parte do território distrital. Errado. Maior parte do território distrital, segundo o Atlas do DF, é de 1.000 a 1.200 metros. Um detalhe só para justificar aqui, olha só. As áreas acima de 1.200 metros, de fato ocupam um pequeno trecho contínuo, tá? Ocupam um pequeno trecho contínuo, que seria ali do Gama, a RA do Gama, até a região de Braslândia. Beleza? Tranquilo? Então, deixa eu voltar aqui na tela para dizer que essa foi as nossas 4 questões de hoje, mas que não acaba aqui. Dia 9/7 tem mais questões de RID, tem mais questões de geografia, tudo preparado com muita atenção, com muito cuidado e com muito foco no seu concurso. Dia 9/7 temos encontro marcado, sprint final na revisão PGE em Brasília, Colégio La Salle. E eu estarei lá, com certeza, para te ajudar a conquistar a tão sonhada aprovação. Um forte abraço e até a nossa próxima aula, nosso próximo encontro, que é dia 9/7. Valeu!